Olá, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Na aula anterior, estudamos sobre a pessoa de Cristo. Aprendemos sobre a deidade de nosso Senhor. Vimos a sua pré-existência desde um princípio indefinido. Estudamos sobre a sua marcante presença nas páginas do Antigo Testamento. Aprendemos até mesmo que o grande Eu Sou do Antigo Testamento é o próprio Deus Filho. Nesta aula, estudaremos sobre a pessoa do Espírito Santo. Vamos encontrá-lo nas páginas do Antigo Testamento e a sua atuante presença no Novo Testamento, no plano da redenção. A primeira palavra que aparece nas Escrituras Sagradas, que traduzimos por Espírito, é o hebraico Ruá. Ruá é, na verdade, no sentido etimológico, a potência de YHWH. É a respiração de Elohim, o hálito de Deus. Esta palavra é o mesmo Atma do sânscrito, o Den dos persas, o pneuma dos gregos, que derivou tantas palavras para o nosso idioma, como pneu, pneumonia e todas as outras relacionadas a ar. No entanto, não podemos dizer que Ruá seja a pessoa do Espírito Santo da divindade. Nem tampouco podemos dizer que Ruá é um ar comum, porque é a respiração do próprio Deus. Como vimos na criação, Ruá é o sopro de Deus que deu vida a Adão. Por isso é o símbolo do Espírito Santo. São muitas as passagens bíblicas que apresentam a palavra Ruá, quase todas traduzidas por Espírito, mas temos outros símbolos do Espírito Santo na palavra de Deus. O Espírito Santo é simbolizado pela água, pelo fogo, pelo óleo. Tudo isso são símbolos, figuras de linguagem em que a palavra de Deus emprega para nos apresentar a missão grandiosa do Espírito Santo. Temos exemplos diferentes que a palavra também foi traduzida por poder. E um exemplo típico é a história de Elias e Eliseu. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: Coisa dura pedistes. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais ouviu. E travando dos seus vestidos, os rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda. E Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro, e se prostraram diante dele em terra. 2 Reis 2, 9-15. Se olhássemos com o olhar natural, de um homem natural, poderíamos até dizer que o espírito de Elias estava na sua capa. Mas, na verdade, o poder que Elias possuiu e depois Eliseu passou a possuir é o poder de Deus em uma vida consagrada, o que hoje atualmente chamamos de unção. Falando de unção, a unção tem um sentido histórico. Os guerreiros antigos, quando iam à guerra, deitavam-se óleo em suas cabeças e também em seu escudo para poder deslizar as armas do inimigo. Isso lhe dava a proteção. O emprego do óleo tem um sentido real também. Sempre que um rei estava para
tomar posse de seu reino, deitava-se óleo sobre a sua cabeça para lhe dar a estética de realeza. O óleo também era empregado no caso das enfermidades. Quando uma pessoa tinha uma chaga, uma úlcera, empregava-se óleo no sentido terapêutico. Nós vamos agora fazer uma dinâmica para você ver como se ungia uma pessoa. Atualmente, o ministro do Evangelho, quando vai ungir uma pessoa, apenas asperge o azeite sobre a fronte desta pessoa. Mas no Antigo Testamento era um pouco mais exagerado. Pegava-se uma botija de azeite e entornava literalmente sobre a cabeça do ungido. Uma pessoa ungida quer dizer exatamente que está protegida contra os ataques de Satanás, é uma pessoa que tem um aspecto real e é curada de todas as suas enfermidades espirituais e físicas. Vamos ver agora alguns exemplos bíblicos de unção. No livro de Levítico, no capítulo 8, versículos 10 a 12, apresenta a unção do tabernáculo e de Arão como sumo sacerdote. No livro de Números, no capítulo 11, versículos 17, 24 e 25, apresenta a unção dos 70 anciãos. Já em Deuteronômio, no capítulo 34 e versículo 9, temos a unção de Josué. E no primeiro livro de Samuel, no capítulo 10, versículo 1, apresenta a unção do primeiro rei de Israel, a unção de Saul. E é bom lembrar que nenhum rei de Israel ocupou o trono sem ser ungido. Temos já a unção dos juízes no próprio livro de Juízes. Exemplos, capítulo 3, versículo 10, capítulo 11, versículo 29, capítulo 13, versículo 25. E no livro de Samuel, tanto no primeiro quanto no segundo, e também nos dois livros de Reis, apresenta a unção dos profetas. Temos no primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 10, segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículo 2, primeiro livro dos Reis, capítulo 22, versículo 24, segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 15, e um exemplo importante está também no livro de Miqueias, no capítulo 3, versículo 8. Um dos grandes mistérios da divindade apresentados na palavra de Deus é a encarnação de Cristo. A encarnação de Cristo é representada pela figura do Messias no hebraico, que significa ungido, e de Cristo no grego, que significa ungido. Em Isaías capítulo 61, versículo 1, apresenta a unção profética do Messias. E uma leitura muito solene sobre o Espírito Santo, nós encontramos no Salmo 139. Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste os meus rins, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas,
quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos! Quão grandes são as somas deles! Se as contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue. Pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti? Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139. Um culto só pode ser assistido pelo próprio Deus, mas há um relato muito interessante da palavra do Senhor que se encontra no livro do profeta Isaías, um relato que o próprio Deus permite Isaías assistir um pouco do culto. Está registrado no capítulo 6, do versículo 1 até o verso 9. Vamos conferir e fazer uma interessante análise deste texto. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu: Ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca, e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai, e dize a este povo: Ouvis de fato, e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Isaías 6, 1-9. Analisemos a visão do jovem profeta por 3 ângulos. Primeiro, Isaías viu o próprio Senhor assentado em um alto sublime trono, ou seja, viu o YHWH. Segundo, a tríplice doxologia da adoração dos serafins: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E em terceiro, o YHWH, que falou a Isaías, usou os verbos no plural. Quem há de ir por nós? Em primeiro lugar, precisamos saber qual pessoa da divindade foi vista pelo profeta Isaías, já que estudamos na segunda aula que a pessoa do Pai nunca foi vista por homem algum. Este importante assunto está registrado pelo evangelista João, e ele nos dá a resposta. Por isso não podiam crer pelo que Isaías disse outra vez. Cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração, e se convertam, e eu os cure. Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. João 12, 39-41. O evangelista João nos responde claramente que a pessoa da divindade que foi vista por Isaías é, na verdade, o próprio Jesus. Mas qual pessoa da divindade falou através de Isaías ao povo de Israel? Esta outra pergunta o apóstolo Paulo nos responde. E como ficaram entre si discordes, se despediram, dizendo Paulo esta palavra: Bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: Vai a este povo e dize: De ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo, vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Atos 28, 25 e 26.
A tríplice doxologia apresentada pelos serafins é, na verdade, uma adoração ao Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Vamos ver agora uma obra de contrafação. Contrafação é, segundo o dicionário da língua portuguesa, uma obra reproduzida fraudulentamente, uma farsa. Satanás sempre criou contrafações contra os planos de Deus e contra as verdades divinas. No assunto de divindades, não seria diferente. Conhecedor da divindade real, ele criou divindades pagãs em muitas culturas. Por exemplo, nós temos no Egito a trindade Ísis, Osíris e Horus. Nós temos na Índia Brahma, Vishnu e Shiva. Na Grécia, Zeus, Urano e Gaia. E em muitas outras culturas pagãs existem trindades. A Bíblia nunca usa a palavra trindade para evitar esse tipo de ligação. E mesmo a escritora americana Ellen Golden White não apresenta em suas páginas manuscritas a palavra trindade. Há algumas traduções que equivocadamente existem na língua portuguesa, mas iremos conferir as páginas reais manuscritas por esta escritura. O termo terceira pessoa da Trindade é colocado como sendo a tradução do texto Third Person of Godhead, que encontra-se no livro original The Desire of Ages. Em primeiro lugar, o termo Godhead, que está no idioma original, significa divindade. Trindade é a tradução da palavra em inglês Trinity. Portanto, o termo divindade nada tem que ver com o termo Godhead, do idioma original. Queremos enfatizar que a pessoa do Espírito Santo sempre foi ativa no governo universal. O fato da pessoa do Deus Pai e da pessoa do Deus Espírito Santo não ser assim tão apresentável nas Escrituras Sagradas não indica a inexistência. Na verdade, o próprio Cristo disse que as Escrituras Sagradas testificam dele, mas o apóstolo Pedro afirmou que estas mesmas Escrituras foram inspiradas pelo Espírito Santo. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1:21. Reportando ao cenáculo, quando Cristo nos fez a grande promessa, vamos lembrar o que ele disse: Eu rogarei ao Pai e ele vos dará o outro Consolador. A principal missão do Espírito Santo na era cristã é ser o advogado que intercede. Mas existem outras missões do Espírito Santo no Novo Testamento. E vamos dar alguns exemplos. Dá poder aos evangelistas, conforme está registrado em Atos, capítulo 1, versículo 8. Interceder por nós, carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 26. Ensinar-nos as coisas espirituais, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 13. E selar os que creem em Cristo, carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 13. Nós temos apenas duas manifestações corpóreas do Espírito Santo registradas nas Escrituras Sagradas. A primeira, por ocasião do batismo de Jesus Cristo. Quando o céu se abriu, ouviu-se uma voz e o Espírito Santo desceu em forma de pomba sobre o Filho de Deus. A segunda foi em Pentecostes, quando os discípulos viram o Espírito Santo em forma de línguas repartidas entre eles, línguas de fogo. Na verdade, essa segunda manifestação foi uma visão coletiva. A primeira já foi diretamente uma manifestação corpórea. Tudo isso não indica que o Espírito Santo seja uma pomba ou línguas de fogo. Isto é conforme apresentamos nas aulas anteriores, teofanias, como o próprio Cristo apareceu como coluna de nuvem, coluna de fogo ou como rocha. A natureza do Espírito Santo é um mistério. Os homens não a podem explicar porque o Senhor não o revelou. Com fantasiosos pontos de vista, podem se reunir passagens da Escritura e dar-lhes um significado humano. Mas a aceitação desses pontos de vista não fortalecerá a Igreja.
Com relação a tais mistérios, demasiado profundos para o entendimento humano, o silêncio é ouro. Não é essencial que sejamos capazes de definir exatamente o que seja o Espírito Santo. Cristo nos diz que o Espírito é o Consolador, o Espírito de verdade, que procede do Pai. O Espírito Santo é o representante de Cristo, mas despojado da personalidade humana e dela independente. Limitado pela humanidade, Cristo não poderia estar em toda parte em pessoa. Era, portanto, do interesse deles que fosse para o Pai e enviasse o Espírito como seu sucessor na terra. Ninguém poderia ter então vantagem devido à sua situação ou seu contato pessoal com Cristo. Pelo Espírito, o Salvador seria acessível a todos. Nesse sentido, estaria mais perto deles do que se não subisse ao alto. Uma alegoria que é apresentada na Palavra de Deus é que somos vasos, e há uma promessa do nosso Senhor de nos encher com o Espírito Santo. Quando chegamos até Jesus, muitas vezes chegamos como um vaso vazio, sem nada do Espírito. Mas quando recebemos Jesus como nosso Salvador e aceitamos o nosso Senhor, então Ele nos concede a pessoa do Espírito Santo. E isto é representado na Palavra de Deus pela água, pela chuva. Em primeiro lugar, quando aceitamos o nosso Senhor Jesus, o Senhor nos concede respingos do Espírito Santo, uma porção espiritual. Mas quando não desenvolvemos na palavra do Senhor, não crescemos, ficamos, na verdade, como o gelo, uma água parada, que não flui, não alimenta. Porém, nosso Senhor, generoso como é, quando nos convertemos e nos arrependemos, Ele nos concede mais e faz de nós um rio de água viva, um rio para curar e sarar as águas, as terras secas. Assim chegamos à conclusão da nossa quarta aula. Que Deus te abençoe. Espírito de Deus, fiel Consolador, Tu que Jesus envia aos seus, revela o Teu amor. Vem como fogo arder e todo o mal queimar, as almas frias aquecer. Ensina-nos a amar. Como óleo vem ungir um povo só em Ti, e a todos nós fazer sentir a Tua graça aqui. Bem, chegamos com a graça do nosso Senhor ao final da quarta aula. Uma aula interessante que estudamos sobre a pessoa do Espírito Santo, a sua missão, o nosso Consolador. Convido você para estar conosco na próxima aula, quando estudaremos sobre as Escrituras Sagradas. Vamos estudar sobre a formação do cânon do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Quem são os autores dos livros sagrados? Em quais línguas foram escritos? Quando foram escritos estes livros? Onde foram escritos? Estudaremos sobre os concílios, estudaremos ainda sobre os apócrifos. Muitas coisas interessantes. São imprescindíveis para o seu conhecimento bíblico. Você não pode perder.